Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, nossa primeira aula da disciplina de Geografia Agrária 1. E hoje a gente vai assistir, vamos estudar, né, um pouco sobre aí a unidade 1, que é relacionada aí às bases teórico-conceituais da questão agrária no Brasil, certo? Estudar também um pouco sobre a estrutura agrária e produção do espaço agrário brasileiro, certo? E também vamos estudar um pouco aí sobre os conflitos sociais no campo brasileiro, né? Os movimentos sociais que surgiram aí ao longo do século XX, certo? Mais precisamente aí na década de 50 e com as ligas camponesas, certo? Que iniciou com as ligas camponesas, na verdade, e, e ali lá para final da década de 70, eu acho que mais precisamente ali em 1979, que veio surgir o principal, né? O principal movimento por essa reforma agrária, né? Por esses conflitos de terra, por distribuição de terra mais igualitária, que foi o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, que a gente vai ver mais lá na frente na nossa aula, certo? Eu sou o professor formador da disciplina, professor Manuel Júnior, certo? E vamos dar aqui continuidade à disciplina. Bom, para a gente conhecer aí um pouco sobre como se sucedeu essas lutas sociais, né? Essa questão de distribuição de terra igualitária, né? A gente tem que conhecer um pouco sobre, né, o contexto histórico da agricultura, né? A gente sabe aí que a agricultura é uma parte da economia aí muito importante que faz girar a economia, né, o agronegócio brasileiro, certo? E a gente tem que conhecer um pouco a respeito da história da agricultura, né? A agricultura, como todos nós sabemos, estudamos em livros de história, em livros de geografia, né? A agricultura é uma atividade milenar que passou por várias transformações ao longo do tempo, certo? E dentro da agricultura, né, ao longo dessas transformações, tiveram alguns autores envolvidos, né? E um desses autores, desses atores, inclusive, é a figura do camponês, que ele não é apenas visto como o produtor de sua própria subsistência, ou seja, que produz o seu próprio alimento, mas também este ator, né, o camponês, ele possui assim uma relação direta com a terra, certo? E esse camponês, ele surge aí com a sedentarização do ser humano, certo? Que deixa aí de ser nômade, certo? Ou seja, né, ele reside em um lugar, certo? Não podemos também deixar de falar, né, a respeito aí do período neolítico, certo? Foi um dos períodos aí da história, certo? Esse período ele iniciou-se com novos modos de relacionamento entre o ser humano e a natureza, né? Enquanto ia mudando essa relação do ser humano com a natureza, né, o ser humano ia interferindo no ambiente, né? Fazendo o quê? Interferindo como? Né? Cultivando plantas, domesticando os animais e criando os mesmos, certo?
Aí há uma transformação ao longo do tempo, né? A história vai evoluindo, né? E no período aí das grandes civilizações, os grupos humanos, eles se organizam, né? E surge, né, a divisão do trabalho. Enquanto, né, ia se transformando os modos de trabalho, de relações de trabalho, né, e até mesmo de fixação, né, do homem na Terra, surge aí um termo que seria a divisão do trabalho, né? Surgem aí os trabalhadores especializados, por exemplo, os ferreiros, carpinteiros, né, os sacerdotes, né? Eles teriam apenas uma função, né? Se eles têm alguma função, então teria aí uma divisão do trabalho. Então, eles se especializar apenas naquela área onde ele seria mais produtivo, certo? Com a evolução, né, das relações de poder nas civilizações, dentro das civilizações, principalmente das grandes civilizações, mesopotâmica, né, grega, né, vai gerando conflitos, né? E a gente pode falar um pouco a respeito sobre esses conflitos, né, dentro do Império Romano, que foi, né, o principal da história, né, o Império Romano, principalmente com relação às invasões bárbaras, certo? E vai evoluindo, né, as relações de poder, né, a agricultura vai evoluindo, né, e como consequência, né, desses conflitos, e consequentemente, né, há uma queda do Império Romano, do principal, né, império da época, né? As pessoas, então, por causa desses conflitos, elas migram da cidade, né, da cidade para o campo. Então, essa migração da cidade para o campo foi chamada aí de êxodo rural, êxodo urbano, desculpe, êxodo rural do campo para a cidade. As pessoas migraram, né, com os conflitos e consequências da queda do Império Romano do Ocidente, então, né, eles migraram da cidade para o campo. Com isso, né, com essa migração, com essa mudança, né, surgiu aí um novo sistema de produção agrícola, que seria o feudalismo, certo? E o que seria o feudalismo? O feudalismo surgiu aí na Idade Média, certo? Que é uma forma de organização social, política e econômica que foi instituída na Europa ocidental entre os séculos 10 e século XV, certo? E configura aí durante a Idade Média, história da Idade Média, certo? Mas, professor, o que seria esse feudalismo? O feudalismo, ele baseava-se, né, em grandes proprietários de terra, aí já vinha, né, falando dos grandes latifundiários, certo? Dos grandes proprietários de terra, e nesse sistema de produção, eles eram chamados de feudos, certo? Que pertenciam aí aos senhores feudais, né? E dentro desse sistema de produção agrícola, né, a mão de obra era servil. Aí, como vocês veem nessa figurinhazinha aqui, né, tinha a sociedade feudal, como era composta, né, a sociedade feudal, né, existiam os vilões, os servos, né, os escravos, no meio da pirâmide, o clero e a nobreza, né, e lá em cima, como sempre, a figura do rei. Então, essa era a sociedade feudal, que era formada na época do feudalismo, ok?
Aí as relações no sistema de produção vai mudando, relações de poder, relações de trabalho, questão da agricultura, né? Questão de produção. Então, com a crise do feudalismo, ocorreu aí a formação dos Estados Nacionais. Com a formação dos Estados Nacionais, surgem novas práticas econômicas, certo? Com esse surgimento dessas práticas econômicas, houve um aumento aí do consumo, né? As cidades iam crescendo, se as cidades iam crescendo, então as pessoas tinham necessidade de aumentar o poder aquisitivo, e tinham necessidades, né, de comida, né, financeira. Então, houve aí um aumento do consumo e produção na Europa. E, com isso, surge um novo sistema de produção, que é o capitalismo, certo? Com a expansão marítima comercial, as metrópoles da época, né, que seriam a Inglaterra, né, a Espanha, né, elas transformaram suas colônias em grandes plantações de produtos agrícolas. E um dos exemplos, né, dessas grandes plantações, né, chamado plantation, era a cana-de-açúcar, né, o algodão, o café, certo? Então, principalmente na América, na América do Sul, né, América Central, na América em torno, né, houve essas grandes metrópoles, né, o Brasil controlado pela coroa portuguesa, né, a Espanha, a Espanha dominou ali os outros países da América do Sul, certo? México, certo? E nos Estados Unidos teve aí a Inglaterra como a metrópole, certo? Com essa, né, colônias, então, houve uma exploração, certo? E essa exploração ela foi definida como Divisão Internacional do Trabalho, que foi importante para a acumulação primitiva, principalmente para da metrópole, né? Que o que era plantado aqui, então, era tudo mandado para a metrópole. Plantation, como já falei, um sistema de produção agrícola utilizado pelas grandes nações colonizadoras da Europa, que eu já citei aqui, Inglaterra, Portugal e Espanha, né? No Brasil, foi introduzido no século XVI, certo? Juntamente com a cana-de-açúcar, que foi o grande auge aí de produção no Brasil, né? Exploraram até que não puderam mais, aí passaram para um outro sistema de plantation, né? O algodão, né? A gente sabe aí da história, né? E os quatro pilares, né, nesse período foram o quê? Foram o latifúndio, que são grandes extensões de terra, a monocultura, certo? Ou seja, era plantado apenas uma cultura, né? A mão de obra escravizada, né? E o atendimento para o mercado exterior. Tudo que era plantado, eu já comentei aqui também, né? Tudo que era plantado era toda a riqueza, né? Do plantation de cana-de-açúcar, né? A riqueza era toda enviada para a metrópole. Ficava nada na colônia, certo? E algo que a gente já conhece mesmo da história, né? É que
a mão de obra escrava, né? Então, os grandes engenhos de cana, né, foram introduzidos aí no século XVI. O capitalismo ele se expande e as mudanças nas relações de trabalho, bem como nos modos de vida da sociedade, tanto na cidade quanto no campo, né? Então, essa relação, né, enquanto os sistemas de produção eles iam surgindo, eles iam acabando, né, eles iam se deteriorando, então eles iam mudando essas relações, né, de trabalho, de vida na sociedade, né? Mais consumo na sociedade, mais pessoas na cidade, mais necessidades, né? Consumo, de produção. O estudo da agricultura, né, dentro do contexto do capitalismo, ele gerou e ainda gera aí muitas discussões, né, e correntes de pensamento, né, a gente sabe. A gente sabe também que ele é um sistema bastante contraditório, que, ao mesmo tempo que ele gera riqueza, ele gera pobreza, né? E nesse contexto da agricultura surgiram aí correntes de pensamento. E uma das principais correntes de pensamento, né, que explicam as mudanças no campo, a primeira é que os autores dizem que ocorre, né, um processo de homogeneização com a formação do operariado único em um polo e a classe burguesa do outro, certo? Uma outra corrente, né, diz que o processo, né, o capitalismo, ele é contraditório, né? E além dele ser contraditório, ele é heterogêneo, né? E nele se expande o quê? O assalariamento e o trabalho familiar, certo? A terceira corrente, né, em relação ao capitalismo, né, é a chamada teoria clássica. Essa teoria, ela explica o processo de generalização das relações produtivas capitalistas por duas vias, em que se dá a destruição dos camponeses e a modernização dos latifundiários. Né? Aí, os grandes latifundiários, eles entram em eles entram num papel muito importante, né, nesse contexto, principalmente da monocultura, das grandes culturas que foram introduzidas. E uma dessas vias é que a destruição dos camponeses ela se dá pela diferença interna provocada pelas contradições da inserção do campesinato no mercado capitalista. E a segunda via que a introdução de máquinas e insumos torna os latifúndios capitalistas do campo, né? Com a introdução de máquinas, né? Ou seja, quando ele compra capital, né? Que seria máquinas e equipamentos, então ele está, o camponês, o latifundiário, ele está mecanizando, né, a sua produção, né? E esse foi um processo de mudança tecnológica do campo que ficou conhecido como modernização conservadora, uma vez que a estrutura social praticamente não sofreu alteração. O que sofreu alteração foi que mecanizou-se, né, a produção e com a modernização da produção houve como é que eu posso dizer, os operários eles foram dispensados, né? Houve um desemprego, na verdade, era isso que eu queria dizer, né? Com essa mudança tecnológica, né? As máquinas, elas foram substituindo, né, o capital humano, certo? Então, se houve esse processo de mudança tecnológica, então
houve um processo de desemprego. E como eu falei, o sistema capitalista, principalmente, também, né, no campo, ele gera desemprego com a mudança tecnológica. E isso foi ao longo do tempo que ocorreu, né? Outra corrente destaca que o capitalismo ele gera relações capitalistas e não capitalistas. O capitalismo ele é contraditório, uma vez que ele cria e recria relações não capitalistas de produção, ou seja, não existe trabalho assalariado, né? Para essa corrente, a relação capitalista ocorre com a construção de dois elementos: o capital produzido e o trabalhador despossuído dos meios de produção. Oliveira, em 1995, ele disse que esse processo contraditório do desenvolvimento capitalista decorreu do fato de que a produção do capital ela nunca decorre das relações capitalistas de produção. Para que a relação capitalista ocorra, é necessário que tais elementos estejam constituídos, o capital produzido e os trabalhadores despojados de meios de produção. É como se fosse uma crítica, né, em relação ao capitalismo. Ao mesmo tempo, ele gera, ele gera trabalho, né, ele gera um trabalho assalariado, né, ao mesmo tempo, ele desemprega, né, os operários. Né? Então, por isso que ele diz que é um processo aí contraditório, o capitalismo. As relações não capitalistas são necessárias à reprodução do capital e ao processo de sua reprodução ampliada do capital. Né? O que seria essa reprodução ampliada do capital? Né? O DMD, que é o dinheiro compra mercadoria e compra força de trabalho. Né? Compra meios de produção e contrata mais operários, ampliando a escala de produção para gerar mais dinheiro e gerar lucro. Né? Seria a mais-valia, né? Então, é um processo contraditório de desenvolvimento do capitalismo, se dá no sentido da sujeição da renda da terra, ele vai falar já já. O capital subordina o campesinato, especula a terra, ou seja, vende a terra, coloca a terra para vender, né? Comprando-a e vendendo-a. E sujeitando o trabalho nela realizado. Como eu falei, né? O dinheiro, o capital, ele compra mercadoria, né, com a força de trabalho do operário. No sistema, na agricultura isso acontece também, né? O dinheiro compra mercadoria e o dinheiro também compra força de trabalho, né? Contrata trabalhadores para trabalhar mais, para gerar dinheiro, para gerar mais dinheiro, né? Gerar lucro. E dentro do tema, da temática, né, a gente tem que considerar alguns conceitos que são pertinentes dentro da temática, dentro, né, do que a gente está estudando. Né? Então, existe uma diferença entre o que seria agrário e o que seria agrícola. Agrário diz respeito aí como está distribuída, né, as terras, né, distribuição de terra, como está a estrutura fundiária brasileira. Né? Então, o agrário ele é um conceito político, social, econômico, e ele diz respeito aí à forma de distribuição de terras, né? E entra aí também um pouco sobre a disputa por terras, né? Conflitos por terras, né? Então, é um conceito aí mais político, um contexto social, né, em relação ao agrário. O agrícola, né, é a produção agrícola, né, produção agrícola de alimentos. Então,
o agrícola está relacionado, né, à produção, ok? Segundo Graziano da Silva, em 1980, ele diz que a questão agrícola, né, diz respeito aos aspectos ligados às mudanças na produção. O que se produz, onde se produz, quando se produz, por que se produz, para quê, né? E a questão agrária, ela está ligada às transformações nas relações de produção, né? Como se produz e de que forma, né? Mais relacionada à economia, se o operário está trabalhando corretamente, né? Várias variáveis importantes na questão agrícola seria quantidade e preço dos bens produzidos, e na questão agrária, a maneira como se organiza o trabalho e a produção, né? Aí entra também o nível de renda e o emprego dos trabalhadores, e também a produtividade das pessoas ocupadas, né? Então, esse seria alguns aspectos do o que seria agrário, o que seria agrícola na visão aí do Graziano da Silva. E dentro da temática também existem alguns conceitos, né? Já que a gente está falando em questão agrária, em distribuição de terra, né? Então, um conceito importante diz respeito aí à renda da terra, né? Também chamada de renda territorial ou renda fundiária, né? Muitos autores, eles estudaram o conceito, né? Mas eu selecionei aqui três autores essenciais na construção da teoria da Terra. O primeiro é o Adam Smith, certo? Que ele diz que o desenvolvimento da sociedade passa pela renda da terra, que é um único capaz de garantir riqueza, né? Garantir riqueza. O Estado ele deveria garantir o direito de propriedade da terra, né? A localização, né, e a fertilidade do solo seriam variáveis responsáveis pela renda da terra. Se uma terra fosse fértil, então ela geraria riqueza. Se geraria riqueza, geraria dinheiro, né, geraria lucro para aquele latifundiário, certo? Para o Smith, quanto maior a procura por certo produto, maior seria o preço, gerando assim um lucro, né? Smith dizia também que cada melhoria na economia e no aperfeiçoamento das forças produtivas geraria aí um aumento da renda, certo? Se houvesse uma melhoria na economia e geraria aí, tivesse um aperfeiçoamento das forças produtivas, né? Compra de máquinas e equipamentos, capital humano, capital, né? Que é máquinas e equipamentos, insumos, né? Então, ele aumentaria essa renda da terra. Já Thomas Malthus, né, ele fala aí sobre a questão, a questão de alimentos e a questão populacional, né, ele constatou que a produção ela crescia em progressão aritmética e a população em progressão geométrica. Portanto, em algum momento, não haveria recursos suficientes, né, para tamanho demanda, causando aí uma disputa e uma valorização da terra. Casos que tenha de diminuir, né, a renda da terra, segundo Malthus, são opostos àquelas que aumentam a renda, como diminuição do capital, diminuição da população, um sistema ruim de cultivo, né, que em relação ao solo, fertilidade, localização, né, se o terreno era tinha declividade menor, declividade maior, então, falar sobre isso também, né? E o baixo preço dos produtos agrícolas no mercado. Já David Ricardo, ele estabeleceu a lei da renda fundiária, né, que, devido à diferença entre as terras, pode-se diferenciar seu valor. O maior preço, a partir da melhor terra, assim, os produtos das terras férteis
são produzidos a menor custo, né? Porém vendidos com o mesmo valor, gerando lucro. Né? Os produtos da terra fértil são produzidos a menor custo. Né? Se aquela terra era fértil, né? Então ele não precisaria gastar dinheiro, né? Capital, para produzir algum alimento naquela terra. Então, Malthus falou, David Ricardo falou sobre essa lei da renda fundiária. E aqui é só uma relação entre o que seria centro e periferia, né? Aí são as a estrutura agrária e produção do espaço agrário brasileiro. A estrutura agrária nos países periféricos tem relação direta com os países centrais. Só para dizer aqui o que seria um país periférico, um país pobre, né? Um país que não se desenvolveu, por exemplo, né? A Indonésia, né? Alguns países ali da África. Então, esses são os países periféricos. Para entender a estruturação e a ocupação do solo em relação ao uso da terra, é preciso considerar o desenvolvimento desigual do capital entre os territórios. Né? O capital, não o desenvolvimento do capital, é diferente do desenvolvido em países centrais, são países desenvolvidos, né? Em relação a países periféricos, certo? Para Milton Santos, a combinação de espaço entre centro e periferia no sistema mundial deve considerar três aspectos especiais. São forças que promovem a modernização e operam no centro do sistema, não alcançam a periferia ao mesmo tempo, ou seja, né, a modernização no campo, né, é diferente da modernização do campo de um país periférico, um país central, certo? Então é isso que ele diz, né? Uma modernização de máquinas e equipamentos em países periféricos é diferente, né? Então a mudança é mais lenta, né? A modernização é mais lenta. Alguns pontos do espaço são alcançados por novas forças, enquanto outros não recebem tais impactos. Né? As forças emitidas nos centros ou nos polos mudam à medida que alcança a periferia. Para se entender a reprodução dos espaços geográficos agrários, deve-se levar em consideração as diferenças socioeconômicas do espaço, né? Se como eu falei, se é amplo, se tem declividade, né? Então, tem que entender aí os espaços geográficos em países, espaços geográficos agrários em países periféricos e países considerados centrais. Segundo Porto Gonçalves, a reprodução ampliada do capital que opera na agricultura atual está pautada em dois pilares. No uso do modo de produção do conhecimento próprio do capital, que se traduz na supervalorização da ciência e das técnicas ocidentais, né? Aí entra a implementação de insumos e o desenvolvimento da tecnologia, a tecnologia que é considerado importante, né, para a supervalorização da ciência, né, a tecnologia, certo? Na expansão das áreas de terras cultivadas, né, o desenvolvimento dos transportes para a circulação das mercadorias, melhoria nas condições de armazenamento, acondicionamento. Então, todas essas variáveis, elas vão influenciar, né, na produção, né, e na produção do espaço agrário brasileiro, certo? E a origem da concentração de terras no Brasil, né, onde, como todos nós sabemos lá da história, né, o Brasil ele foi dividido em capitanias hereditárias, né, que essas capitanias hereditárias,
elas deram origem, né, à relação centro-periferia do sistema capitalista brasileiro, onde a capitania passou a ser a colônia, que era o Brasil, que era um país periférico, ele não é um país pobre, é um país em desenvolvimento, né, um país emergente, então ele não é considerado um país periférico, mas nessa época das capitanias hereditárias era um país periférico, certo? Que não era desenvolvido, né, a sua sociedade, o seu campo, né, e a metrópole, que seria aí Portugal, que seria centro, que já era uma sociedade estabelecida, formada, certo? Os grandes domínios foram instituídos pelos portugueses através das Sés-Marias, né? O Brasil inicia suas atividades econômicas depois do surto do extrativismo, tendo aí o seu maior expoente, o açúcar, né, a cana-de-açúcar, que tinha base, né, era a base econômica da época do sistema sesmarial, né, que era baseado na grande propriedade, né, monocultora, né, e na mão de obra escrava. O sistema sesmarial ele representou o início aí da concentração fundiária brasileira, através da condição da posse da terra, surgindo os grandes domínios. Segundo Andrade, a doação de terras em Sesmarias, embora estas não dessem o domínio, não tão somente a posse ao seu titular, provocou um processo de ocupação e apropriação das mesmas, sob a égide da grande propriedade, e definiu um processo de dominação do latifúndio que ainda hoje subsiste no Brasil. Esse cenário ele ficou conhecido, né, caracterizado pela distribuição desigual da terra. De um lado, grandes glebas pertencentes aos senhores, que eram nobres, burgueses, e do outro, pequenos lotes de terra adquiridos por meio da posse legal, que eram sujeitos sem recursos. Com o fim do sistema sesmarial, aí por volta de 1820, né, emerge a fase áurea do posseiro, certo? Em 1822, há uma suspensão aí do sistema, do regime, do sistema sesmarial, né, pela falta de uma legislação, ocorrendo uma expansão das pequenas propriedades através da posse. Esse período do sistema sesmarial ele chega ao fim com a instituição da Lei da Terra, em 1850, que consolida a grande propriedade, formaliza o mercado de trabalho, com o fim da escravidão e a criação do Imposto Territorial Rural. Em 1854, né, a Lei de Terras, ela determina a compra como única forma de adquirir terras devolutas. Portanto, as terras adquiridas ilegalmente e ou através das posses são regularizadas nessa época. Instituída a Lei das Terras, tornou aí mais fácil ou mais difícil o acesso à terra daqueles sujeitos que não tinham condições de adquiri-las por meio da compra. Segundo Martins, em 2004, a Lei das Terras, além de legalizar as propriedades adquiridas por meio das sesmarias e das posses, representou um regime de propriedade dos grandes fazendeiros, dos grandes latifundiários, das grandes fazendas, né? Essa lei ela é considerada um marco jurídico de mudança à escravidão, mas é substituída pela superexploração da força de trabalho, fazendo com que aumente as desigualdades e consolide, né, as grandes extensões de terra dos latifundiários. E agora a história dos conflitos sociais no campo, né? Os conflitos sociais no campo, principalmente no Brasil, eles constituem uma das marcas do desenvolvimento do processo de ocupação do campo, né? E a gente é sabedor que isso já acontecia desde que os portugueses pisaram no Brasil, né? Com os conflitos sociais que existiam aqui, né? Principalmente os povos indígenas foram os primeiros a sofrerem com essa invasão dos portugueses. E a história
ela registra, né, a gente sabe que houve um genocídio, né, porque eles eram os donos da terra. Então a gente veio, né, e mudou esse cenário, né, e houve, né, aí enquanto o Brasil ia se expandindo, as cidades iam se expandindo, se desenvolvendo, né, eles perdiam mais, né, essas terras que eles tinham, certo? E registra aí um genocídio, né, que participaram de muitas histórias de massacres no campo. A violência no campo não é uma coisa recente, a gente sabe. Os primeiros a sofrerem por isso foi o genocídio, principalmente os indígenas, e a história está repleta de casos, tentativas de romper com o sistema fundiário e as instituições sociais no campo. Os quilombos, principalmente aí o Palmares, com o fim da escravidão, não foi suficiente para acabar as lutas e as injustiças. Aí o quilombo de Palmares foi o principal que existia aí na período escravocrata do Brasil, que o quilombo era o local onde fujões, né, negros, fugindo desses conflitos, é, dos grandes proprietários de terra, né, e era onde eles se escondiam, certo? Fugindo do massacre, né? Podemos dizer assim. Mas não existe, não teve só os quilombos, né? Teve a luta dos canudos na Bahia, a guerra de contestados em Paraná e Santa Catarina, a greve dos colonos nas fazendas de café, que ocorreu devido ao não pagamento, né, de salário, redução de salário, castigos, multas, né? E são vários, né, os exemplos de luta dos trabalhadores do campo por melhores condições de vida e de trabalho. Segundo Oliveira, em 1988, né, o século XX ele tem sido rico em exemplos de luta pela terra e dois processos têm atuado no sentido de saudar o movimento dos camponeses do Brasil. De um lado, a tentativa do resgate da condição de camponês autônomo frente à expropriação representada pelos poceiros e sua luta contra os fazendeiros grileiros, né? De um outro movimento originado na luta dos camponeses, parceiros ou moradores contra a expropriação completa no seio do latifúndio, que os transformava em trabalhadores assalariados. Exemplo, né, desses processos, a Ligas Camponesas no Nordeste brasileiro, segundo Oliveira, 1988, foi o primeiro movimento em relação aí a essas melhores condições de vida e de trabalho, né? E é através dessas ligas que a luta camponesa ela ganha dimensão, certo? Que eu vou passar um videozinho relacionado aí às ligas camponesas, certo? E é um videozinho curto, de 8 ou 6 minutos. Vou dar uma olhadinha para ficar inteirado do que seria, do que foi, né, essas ligas camponesas, essa liga camponesa. E no quadro Outro Olhar de hoje, vamos conhecer um pouco da história das ligas camponesas, um movimento que surgiu na década de 50 do século passado e que teve como o principal representante o advogado e deputado estadual por Pernambuco, Francisco Julião. Ele faz um século que ele nasceu, exatamente neste mês faz um século que ele nasceu. Julião esteve à frente do movimento pela reforma agrária no Brasil. E quem narra essa história é o filho dele, Anacleto Julião, no vídeo produzido pelo jornal carioca O Dia.
durante a década de 1950 e começo dos anos 60, o Brasil vivia um momento especial, um momento em que se lutava pelas reformas de base, principalmente durante o governo de João Goulart. Em 1954, em dezembro daquele ano, um grupo de camponeses procuraram o advogado e deputado estadual Francisco Julião para formalizar uma associação mutualista. Essa associação foi considerada por latifundiários uma liga de bandidos, uma liga de camponeses bandidos. E daí surgiu a Liga Camponesa do Engenho Galileia, no município de Vitória e Santo Antão, no estado de Pernambuco, no Brasil. As ligas camponesas rapidamente se expandiram por todo o país e fez com que a preocupação de setores reacionários da sociedade brasileira, os militares e também com a colaboração do governo dos Estados Unidos, houvesse aquela preocupação de que poderia o Brasil se transformar numa nova Cuba. No entanto, apesar de tudo haver sido feito na legalidade, houve o golpe militar de 1964, que levou à invasão da Galileia. O campo no Brasil foi de forma tremenda, sendo assassinados, presos, exilados, companheiros e companheiras do primeiro movimento que foi considerado fora da legalidade, os camponeses. No município de Vitória de Santo Antão, se mobilizaram mais de 3.000 camponeses, tomaram a rádio local, tomaram a delegacia, mas a repressão foi muito forte e, lamentavelmente, o golpe militar triunfou. Com a volta dos exilados políticos, com a anistia política de 1979, os movimentos de luta pela reforma agrária no Brasil se fortaleceram. Movimentos que hoje visitam a Galileia como símbolo do primeiro movimento pela reforma agrária no nosso país. Ali se encontram visitantes do Brasil e do exterior, pesquisadores, movimentos como o MST, CPT, FETAP e tantos outros. Então, esse foi um videozinho relacionado, né, à luta camponesa, né? E exemplo desse processo, né, em 1960 surge o MASTER, né, que é um movimento aí dos agricultores sem terra, iniciando invasões em grandes fazendas, efetivando aí a territorialização, né, da luta pela terra, né? E em 1964 o golpe militar elimina todos os movimentos sociais, inclusive, né, as ligas camponesas, que a gente acabou de ver, certo? Seus líderes eles foram presos, perseguidos ou desapareceram, e também nesse período houve um grande número de assassinatos no campo, né? Os latifundiários foram beneficiados nessa situação de repressão. Exemplo desse processo também, né, nos anos 1970, a Igreja cria as comunidades eclesiais de base e a Comissão Pastoral da Terra, que mesmo com a repressão, continuaria, né, o trabalho na articulação de novos movimentos. Surge, então, no final de 1970, né, precisamente em 1979, um movimento dos trabalhadores sem terra, que só foi institucionalizado em 1985, segundo Fernandes. Aqui um vídeo também relacionado ao MST. Alunos ou alunas, sou o professor Júlio. Ele vai explicar bem rapidozinho, né, um videozinho de 3 minutos, algumas características, né, e objetivos do que foi o MST e do que ainda é o MST. E da área de Sociologia. Nesta aula, iremos discutir o tema MST, características e objetivos. O MST é um movimento social que recorrentemente está na mídia em
alunos ou alunas, sou o professor Júlio, da área de Sociologia, e nesta aula iremos discutir o tema MST, características e objetivos. O MST é um movimento social que recorrentemente está na mídia em decorrência de suas ações, polêmicas ou não, né? Mas também nos vestibulares. Tá? É importante remontar a alguns elementos. Tá? Anos 80, período de grande efervescência política e cultural no Brasil. Né? Estávamos saindo de uma ditadura, adentrando uma nova fase democrática, muitas esperanças, expectativas, e diversos movimentos sociais começam a aparecer naquele contexto. Né? Os movimentos sociais naquele período apresentavam uma pauta bastante ampla de reivindicações, né? Como a reforma agrária, a moradia, né? A saúde, inclusive é daqui que nasce o Sistema Único de Saúde, né? Políticas de reforma urbana e a participação popular nas administrações locais. Tá? Em geral, os movimentos sociais são caracterizados, né, por ser um grupo social com uma ideologia, um projeto político, uma pauta, uma reivindicação específica e também uma estrutura organizacional. Tá? O MST, em específico, vai apresentar como pauta principal a luta pela reforma agrária, tá? E suas ações vão estar baseadas em ocupações de latifúndio, geralmente os latifúndios improdutivos, que não atendem ou não alcançam o grau de produtividade esperado, segundo um grau tecnológico e as demandas sociais e históricas daquele período. Né? O MST também tem como ação a ocupação daqueles latifúndios cujos proprietários devem grande soma de valores em termos de imposto ao Estado, ao governo, bem como terras griladas, né? Terras chamadas terras devolutas, assim como terras que são pertencentes a fazendeiros que praticam de uma forma ou de outra formas de trabalho análogas à escravo. Tá? Além disso, importante, o MST tem como base jurídica de sua ação, ou eles procuram ter, né, uma prerrogativa constitucional importante. Né? Está lá na Constituição de 88 a função social da propriedade. Segundo essa determinação, toda grande propriedade que não atinge ou não cumpre a sua função social de fornecer alimentos, né, ao mercado, deve ser destinada à reforma agrária. E aí, então, a terra ser distribuída entre aqueles que estão demandando terra para trabalhar. Né? Mas aí o movimento tem alguns entraves, né? Como, por exemplo, as políticas públicas atreladas ao agronegócio, políticas que acabam desrespeitando a legislação ambiental, políticas também voltadas à exportação, e aí nessa pauta nós temos do agronegócio a soja, o etanol, né, dentre outros. Existe também uma bancada ruralista, que é aquela bancada, aquele grupo de deputados, não só de um partido, mas de partidos os mais diversos, que fecham pauta em torno da questão rural e do latifúndio. Né? Freiam, travam a reforma agrária a todo instante. Né? E, finalmente, a repressão e morte de muitos militantes do movimento. Em locais mais isolados do Brasil, existem inúmeros casos de repressão por parte de jagunços e capangas armados, né, que prestam serviço aos fazendeiros e que promovem o terror junto ao movimento. Né? Esses são os limites e obstáculos. Né? Essa foi a nossa aula sobre MST. Até a próxima. Então, você viu aí algumas características que ele resumiu bem, né, sobre as características e os objetivos. O que seria a luta, né, do movimento MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra,
que é um movimento social, um movimento político. Vocês viram que eles têm um projeto político, né? Então, a luta deles é por aquelas terras, aquelas grandes extensões de terras que os grandes fazendeiros eles não plantam, né? Não produzem nada, né? Então, seria aí uma terra improdutível, na verdade. E são vários os exemplos de luta dos trabalhadores no campo por melhores condições de vida e trabalho. Aqui é o sloganzinho do MST, né, do Pastoral da Terra, Comissão do Pastoral da Terra. Na década de 80 foi marcado por conflitos, fortes conflitos, em que a violência e o número de assassinatos no campo cresceram bastante. Em todos os estados brasileiros haviam conflitos pela terra. Registrou aí, entre 1980 e 1981, 1.363 conflitos. E entre 1885 e 1886 foram mortos 524 trabalhadores. As mortes eles tiveram conexão direta, né, com a criação do PNA, o Plano Nacional de Reforma Agrária, e com o surgimento da UDR, né, que é a União Democrática Ruralista, que passou a fazer a defesa dos latifundiários. Ainda hoje, né, como a gente sabe, há uma bancada ruralista na Assembleia, no Congresso, né, na Câmara, na verdade, no Congresso. Né? Então, essa bancada ruralista existem os que defendem, né, os latifundiários, os grandes proprietários de terra. Aqui uma imagenzinha do MST, uns protestos da UDR, dos anos 90 até a atualidade. O MST vem se destacando pela articulação nacional com a participação de milhares de trabalhadores rurais e com a ocupação de terras ociosas ou públicas. Essas seriam as reivindicações dele, que essas terras fossem ociosas. Eles queriam uma terra para poder produzir, o que tem forçado o governo a realizar políticas redistributivas de ressocialização dos atores envolvidos. Né? Então, essa foi a nossa aula da unidade 1, certo? E quem quiser mandar um WhatsApp, né? Então, bons estudos a todos. Obrigado.